Deus seja sempre louvado. Amém. Eu sei que a Irmandade deve estar estranhando esse novo modelo aqui de live, que é a live da Palavra da Tarde, que a gente quer trazer aos corações de toda a Irmandade. De eu estar sentado aqui na cadeirinha, perna cruzada, tranquilo, conversando com vocês. Mas essa é a nossa real intenção. Mostrar para a Irmandade que o reino de Deus já está entre nós. Que já está aqui, já está sendo derramado por todas as vidas e para todas as vidas. Então, para isso eu te convido essa tarde a gente examinar as Escrituras, vamos ler um salmo para os irmãos e que o Senhor possa trazer compreensão dele para todos nós, possa trazer um pouco de paz também aos nossos corações. É um novo projeto, uma nova empreitada. A gente está sempre inquieto, né? Querendo levar a palavra de Deus para vocês. Espero que alcancemos o vosso coração. Vamos lá? A palavra que Deus me pôs no coração está no livro dos Salmos, no capítulo 37,
Nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. Salmos 37, capítulo do verso 1 ao verso 5. Vamos ler com a ajuda de Deus. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que obram a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Amém. Então, irmãos, o segredo está nisso aqui. Em confiar o tempo inteiro em Deus, nas promessas de Deus para com a nossa vida. É fácil? Nunca foi, e a gente sabe que não será. Mas é possível. É difícil, mas não é impossível. Não é fácil, mas é possível de se fazer. O problema é que nós passamos a nossa vida olhando para a vida do próximo, olhando para o outro. Qual é o carro que ele tem, qual roupa que ele tem, qual escola ele estuda. Na maioria das vezes, grande parte das coisas que nós possuímos ou adquirimos, nós nem precisamos e nem sequer viremos a precisar delas. Mas a gente comprou, adquiriu e lutou porque alguém tem, porque alguém disse que é bom. Mas às vezes nem nos serve. Que o Senhor coloque em nós essa percepção das nossas reais necessidades, daquilo que realmente importa para nós, daquilo que eu realmente devo absorver da vida, principalmente da vida dos outros. Se vale o conselho, eu acho que da vida dos outros a gente não tem que absorver é nada. Talvez observar, que é parecido com absorver. Pelo menos no nome, mas não no sentido. Eu quero te convidar nesse momento, nessa tarde, nessa sexta-feira, hoje é dia 11 de setembro, acho que é o dia das Torres Gêmeas, né? O dia do atentado, um dia triste ainda. Minha filha estava perto de nascer quando aconteceu isso. Um mês depois ela nasceu. Para você refletir, você pensar sobre tudo que já se passou na sua vida, tudo que já aconteceu, tudo que você já teve que enfrentar, os erros que você já cometeu, vai dizer que você nunca errou? Claro que sim. Os acertos, esses são tão bons, mas são raros, vamos combinar que é difícil a gente acertar, né? A nossa intenção em trazer essa palavra para vocês é fazer com que o povo de Deus comece a olhar para a vida com um olhar mais otimista, um olhar mais feliz, um olhar mais agradável. Quer saber? Um olhar mais esperançoso do que a vida pode oferecer para todos nós. Não sei vocês, mas eu tenho encontrado ao longo do meu ministério, com essa multidão de pessoas que a gente se relaciona, um monte de gente triste, depressiva. E a depressão tem esse mistério, porque você está triste e não tem motivo para estar triste. E quando você constata isso, você fica ainda mais triste. É uma doideira mesmo. Que só Deus para ter misericórdia. Olha para você. Olha para quem você é. Olha para aquilo que você significa na vida das pessoas que estão à sua volta. Filhos, amigos, irmãos de igreja, colegas de trabalho. Você sabia que isso é importante para alguém? Pois é. Não olhe para os maus exemplos. E não tenha como parâmetro na tua vida aquilo que é ruim. Mas ele fez, eu também vou fazer. Deus o livre, se ele se jogar na frente de um carro, você vai se jogar também, ou ela? Não, né? Você não é bobo. Bons exemplos a se seguir, boas intenções, bons planos, coisas boas que Deus tem colocado no coração do seu povo para nos fortalecer, para nos fortificar na graça, para aumentar a nossa compreensão de tudo o que acontece à nossa volta. Esse salmo vem dizer para nós o seguinte: deixa quem faz o mal para lá, ou até mesmo quem faz o bem. Quem plantou vento, certamente vai colher tempestade. Mas se você ficar focado naquilo, você não vai ter tempo de cuidar dos seus planos,
dos seus projetos, da sua vida e daquilo que é importante para você. Sabe o que vai acontecer? Você vai ser um homem frustrado, uma mulher frustrada, cheio de inquietações que não vão produzir nada em você. Não é chato isso? Eu particularmente acho. E aí a vida vai passando, a gente preocupado com a vida dos outros e a nossa vai passando, os nossos sonhos vão ficando para trás, a gente vai se enclausurando, se entristecendo, se boicotando e quando menos se espera, nós nos tornamos uma pessoa amarga, sem trato, difícil de ficar perto e aí nem sempre tem volta mais. Quando ele dizia para a gente não olhar para o caminho dos malfeitores, ele dizia aqui, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. É um fogo de palha. O caminho do mal é um caminho sem prosperidade. É um caminho sem futuro. Você já viu que alguém que vive de rolo, alguém que vive de enganar as pessoas, ele vai para frente? Ganha aqui, perde ali, ganha lá, perde lá, ganha lá, perde lá. Nossa, que dó. E acha que está fazendo uma vantagem do tamanho do mundo. Até aí, é um problema de quem? Dele. Agora, quando eu absorvo isso para mim, quando eu trago isso para mim, aí começa a virar um problema meu. E os males vêm também para mim. Se há algum benefício, pode ter certeza que vai ficar só com ele. Mas os males, esses vêm para mim, que estou focado, que estou olhando, que estou de certa forma absorvendo aquilo para a minha vida. Ó, essa tarde o Senhor nos instrui a confiar nele, diz aqui no verso 3. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Sabe o que é isso? Certeza de consciência tranquila. Senhor, se é bom, se é muito, se é pouco, Deus o sabe, mas é o meu melhor. A consciência vale por 1000 testemunhas. Levanta, trabalha, luta pelos teus objetivos. E o resultado vai vir através da tua justiça. Deus não abençoa um em detrimento do outro ou amaldiçoa um em detrimento de outro. Deus é justo e Ele sabe o que dar a cada um segundo as suas obras. Fica tranquilo que Deus não está indiferente àquilo que você está fazendo. Ah, Deus não está nem aí porque eu estou fazendo. É óbvio que não. Claro que não. Deus está bem atento, bem preocupado com a maneira que você tem se portado, com aquilo que você tem semeado, para te dar exatamente aquilo que você tem plantado. Que você não se sinta também injustiçado. E essa certeza traz a nós a recompensa de suprimento, traz a nós a certeza de bem-estar e a maior de todas as certezas que tem que habitar no coração de todo cristão. A certeza da vida eterna em glória no céu. Essa é a maior de todas as certezas. Essa é a maior de todas as alegrias. Saber que mais dia ou menos dia, toda essa festa aqui, essa história vai acabar. Mas que nós teremos junto a Deus uma morada eterna. Junto a Deus, uma morada celestial. Já pensou? Certeza de trabalho e recompensa. Aí vem o verso 4 que começa a ficar ainda melhor. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Já pensou? Alegra-se, descansa, saboreie-se nessa certeza no teu Deus e Ele cumprirá o desejo do teu coração. Era isso. Esse é o sentido dessa palavra, desse bate-papo rápido que nós estamos tendo essa tarde. A certeza de que o Senhor tem para nós coisas boas e que, sendo o desejo do nosso coração bom, Ele vai cumprir. Eu não sei o que você está passando, não sei o que você está vivendo, mas o que está comigo aqui, esse que o nome dele está aqui na frente, ó, também está aqui em cima, que não dá para vocês verem. Esse sabe exatamente o que você precisa, o Senhor. E Ele vem responder a todos nós através dessa live. Eu vou cumprir o desejo do teu coração. Já pensou que coisa boa?
Mas para completar, para fechar com chave de ouro, ele diz aqui: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele vai fazer tudo o que você precisa. Ele vai te ajudar. Lembra a historinha? Esforça-te que eu te ajudarei? É esse o princípio. De estarmos juntos, de estarmos em comunhão e de termos essa certeza de consciência tranquila, essa certeza de que fizemos e que estamos fazendo aquilo que é bom. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Receba essa certeza essa tarde. Receba essa certeza, minha irmã, no teu coração, no teu espírito, na tua alma, meu irmão. Essa certeza de que o caminho que você está trilhando é bom. Pode não ser bom aos meus olhos, pode não ser bom aos olhos de fulano, de ciclano, de beltrano, mas é bom aos olhos de Deus. Olha aqui, ó. A prosperidade dos pecadores acaba e somente os justos serão felizes. Seja essa tarde justificado por Deus. Seja essa tarde animado e animada por Deus, para que Ele te dê essa certeza maravilhosa de que você está fazendo o que é bom para Deus, mas o que é bom para você também. O que traz alegria também ao teu coração. Alegria essa, felicidade essa, que não é transitória e não é dependente de nada. Já pensou uma felicidade incondicional? Quem não quer receber uma felicidade dessa, irmãos? Eu gostaria muito. E sei que você também quer. Queria pedir para que você pusesse nos comentários aí e que você ajudasse a compartilhar esse vídeo com todos quantos você sentir no teu coração. Eu sou mais do que vencedor. Porque a nossa vitória, ela independe de ganhar ou perder. Aos olhos humanos, a interpretação, ao entendimento material. A nossa felicidade, ela é incondicional. Nós somos mais do que vencedores, mesmo quando aparentemente aos olhos de alguns, ou até mesmo aos nossos, ou efetivamente, nós perdemos alguma coisa. Sabia disso? Pois pode acreditar que é a verdade de Deus para nós. É a palavra de Deus para nós. Palavra essa que quer encher o nosso coração essa tarde das beneficências de Deus. Encher o nosso coração de alegria. Encher a tua vida da santa e gloriosa paz de Deus. Paz essa que excede todo entendimento. Mas como a paz excede todo entendimento? Porque independente da consciência e da ciência que eu tenha do mundo à minha volta, do que está acontecendo, eu não sei exatamente o que está acontecendo, ou eu sei exatamente o que está acontecendo. Eu estou em paz. Por saber ou por não saber, não faz diferença. A paz que excede todo entendimento, que excede toda compreensão, que excede toda a sabedoria. É essa paz que eu desejo a você no nome do Senhor Jesus. Que Deus te dê condições de olhar para a sua vida, olhar para você, olhar para os seus erros e para os seus acertos e com eles aprender, crescer, se multiplicar, ser uma pessoa melhor diante de Deus, ser um pai melhor, uma mãe melhor, um marido, uma esposa, um filho e ser alguém feliz, independente do que quer que seja que esteja acontecendo com você. Salmo 37. Uma fórmula de felicidade para mim e para você essa tarde. Eu espero de coração que você aceite, que você compartilhe, que você mande às pessoas que você conhece e que elas também possam abraçar esse conceito de felicidade incondicional. Uma felicidade que não depende de ninguém. Aceita esse conselho? Aceita essa palavra de Deus para você? Estamos fazendo o nosso melhor para que você receba o melhor de Deus para a tua vida. Olha para você. Olha para a vida que Deus te deu, olha para esse momento que Deus preparou aqui entre nós. Eu sei que nós não avisamos a Irmandade, então a grande parte de irmãos que verão esse vídeo depois, outros que caem aqui sem querer, do nada, não tem problema nenhum, Importa que no momento que você assistir, no momento que essa palavra tocar no teu coração, vai ser o momento exato
dela produzir em você uma melhora e uma elevação espiritual que você nunca teve, para te falar a verdade. É o que Deus me põe no coração. Deus te abençoe muitão mesmo. Não se esquece de se inscrever no nosso canal aí. Dá para chamar pelo Zap também através desse QR Code, de ativar as notificações. E não se esqueça que hoje às 20 horas, hoje sexta-feira às 20 horas, tem culto para todos nós. Vamos glorificar a Deus, vamos buscar o Senhor através da live aí e o nome de Deus vai ser glorificado. Fica bem, excelente final de semana, que a paz de Deus esteja em todos os corações. Amém. Até mais.